Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E nossa aula de hoje tem uma dinâmica um pouco diferente. Por quê? Nós vamos trabalhar com a resolução de exercícios, com ênfase nos exercícios propostos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e também exercícios de provas de vestibulares e também de concursos públicos. Essa estratégia ela é importante para quê? Você sabe que nesse momento você está no primeiro ano do ensino médio. Porém, você vai caminhar para o segundo ano, para o terceiro ano e ao concluir o seu ensino médio, com certeza, você irá realizar algum tipo de avaliação externa. E essas avaliações podendo ser uma prova de vestibular, uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova de concurso público. Então, essas questões da nossa aula de hoje estão pautadas justamente nessas perspectivas, da realização de avaliações externas. Além disso, nós sabemos que hoje várias empresas realizam avaliações, realizam provas para selecionar os seus candidatos nos processos seletivos. Então é fundamental a gente fazer essa retomada de conteúdos e dar uma ênfase na resolução dos exercícios. Então, o nosso primeiro exercício já aparece aqui na tela para você, ó. Vai ficar um tempo para você fazer a leitura dele. Vai lá! Leu o exercício? É fundamental que você sempre, ao realizar uma prova dessas, você leia com calma os exercícios. Então, leu o enunciado? Vamos ler juntos o enunciado. Olha lá na tela. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Então esse exercício ele vai tratar sobre ilha de calor. Então você já tem que organizar na sua memória e na sua mente as questões relacionadas à ilha de calor. Leu ali, viu a palavra ilha de calor, destaca ali até a palavra-chave, ilha de calor, para você saber o que vai ser questionado para você na sequência. Olha lá na próxima tela. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Então ele quer que você trate ali algo relacionado ao fenômeno apresentado, ilha de calor. E agora você vai ver as alternativas que vão aparecer na tela para você. Letra A, letra B, letra C e letra D. O que eu quero que você faça? Que você leia com calma ali as 4 alternativas e que você indique qual delas que é a alternativa correta. Vai lá, é rapidinho.
leu as alternativas? Então vamos ler juntos agora as alternativas para ver o que você indicou. Vamos lá. Letra A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Então, o que ilha de calor vai estar relacionado com reconstrução de leitos originais canalizados? Quando a gente está falando em áreas urbanas, nós temos o processo reverso à canalização dos rios, nós deixamos de canalizar os rios e passamos a descanalizar esses rios? Letra B, olha lá, ó. Pela recomposição das áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos. Então ele está falando ali, ó, de reconstrução de áreas verdes nos centros das cidades, nos centros urbanos. Letra C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. Então, relacionado aqui a albedo. Lembra que a gente já falou de albedo em outros momentos? Que é o índice, que é a capacidade de reflexão dos raios solares pelas superfícies do nosso planeta e das nossas coisas, das nossas casas, do asfalto. Aí você tem que lembrar que quanto mais escura for a cor, maior é a capacidade de retenção de calor. Quanto mais claro for, maior é a reflexão da radiação solar. Então é isso que ele está falando na letra C. E na letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Então está falando ali de impermeabilizar, ou seja, colocar cimento, asfalto, calçadas. Então, o que ele está falando ali nessa questão? Ele está pedindo para você relacionar ali as questões relacionadas à ilha de calor. Olha aqui na tela, ó. Então, o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização, ou seja, o aumento desse fenômeno ocorre por quê? Qual que você indicou? A, B, C ou D? Olha lá, ó, a resposta certa é a letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Então é justamente esse processo que vai contribuir para o aumento das ilhas de calor. Percebeu que a dinâmica da nossa aula é um pouquinho diferente? A gente vai lendo, a gente vai interpretando os exercícios, mas é fundamental que, mesmo a nossa aula tendo uma dinâmica diferente, você acesse o Google Classroom, você valide a sua presença por meio da atividade obrigatória e não deixe de interagir com o seu professor. Sabe o que vai acontecer agora? Nós vamos para o próximo exercício. Olha ali na tela, a gente está vendo uma imagem. Observe essa imagem aí na tela um pouquinho. Esse exercício, como muitos exercícios que aparecem em provas, começa lá pelo enunciado, ao invés de ter um texto de enunciado, tem uma imagem. Olha para essa imagem aqui na tela. Então você está vendo que nós temos uma área rural, nós temos uma área comercial, nós temos o comercial urbano, um adensamento populacional aqui e uma área novamente residencial. E aí nós temos um gráfico que mostra para você o quê? A elevação da temperatura, de acordo com a área que nós estamos. Então, na área rural, nós temos uma temperatura de 29 graus, 29,4 graus.
Já no centro urbano, perceba que a temperatura ela sobe para 32,8 graus. E à medida com que nós saímos da área urbana, nós temos aqui um parque. Essa área do parque apresenta uma temperatura de 30 graus. Voltamos para uma área residencial, temos novamente um aumento da temperatura. Porém, esse aumento da temperatura não sendo tão elevado quanto na área mais densamente ocupada. E à medida com que nos afastamos das áreas com maiores concentrações populacionais, nós vamos ter uma redução da temperatura. Então é essa leitura que você tem que fazer de uma imagem quando ela aparece, no caso essa aqui. E aí, na imagem vista, temos a caracterização do quê? O que está sendo representado para nós ali? Letra A, estamos caracterizando a inversão térmica. Letra B, estamos caracterizando poluição do ar. Letra C, caracterizando as ilhas de calor. Ou letra D, o acúmulo de resíduos tóxicos. O que essa imagem está mostrando para a gente? Pensou um pouquinho? O que você acha que ele está mostrando? Vamos voltar para a imagem. Olha ali, área com temperatura menor, área com temperatura maior, área com temperatura menor. Então, o que a gente vai perceber? Nós temos uma área aqui com um aumento de temperatura cercada por áreas de menores temperaturas. Por que eu estou falando isso? Lembra do conceito da definição de ilha, que é uma porção de terra cercada por água de todos os lados? O que nós temos aqui? Uma porção urbana com temperaturas elevadas, cercada por áreas com temperaturas menores. A partir dessa interpretação, qual das alternativas que se encaixa melhor? A, B, C ou D? Letra C, ilha de calor. Então, essa interpretação que você tem que fazer, você tem que ler com calma, buscando as informações que estão presentes naquele exercício. Então, quando a gente está falando em ilha de calor, estamos falando justamente de áreas que apresentam temperaturas maiores do que o seu entorno. Isso acontece sempre nas áreas que apresentam maiores concentrações populacionais, áreas com adensamento urbanos, em função de carros, motos, da produção industrial, que faz com que a temperatura nessas áreas seja maior do que no seu entorno. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício. Eu quero que você leia ele com bastante calma, com bastante atenção, que eu volto já.
Leu com bastante atenção a questão? Percebeu a pegadinha que tem nela? Vamos juntos ler ela agora. Das opções abaixo, a que não representa um impacto ambiental. Perceba que existe uma palavra-chave aqui, ó. Palavra não representa. Então você tem que ler sempre com atenção. Não representa. Chuva ácida. Chuva ácida é quando nós temos as partículas dos gases poluentes que estão acumuladas nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quando ocorre a precipitação, todos esses poluentes acabam retornando para a superfície. Então, chuva ácida representa um impacto ambiental? Representa. É a alternativa que você tinha que marcar? Não era a que você tinha que marcar. Assoreamento dos rios. O que é o assoreamento dos rios? É quando os sedimentos das margens dos rios acabam se depositando no leito, no fundo desses rios. Isso ocorre por quê? Pela retirada da mata ciliar, que é a vegetação que margeia os rios e que tem por objetivo conter o solo. Isso, assoreamento dos rios. Então, isso aqui é um impacto ambiental? Sim. Você marcaria essa? Não poderia ter marcado essa. Letra C, desertificação. Áreas de solo muito pobre, quando ocorre a retirada da cobertura vegetal ou ainda quando áreas de deserto e os ventos acabam direcionando a areia na direção contrária ao deserto, o que vai acontecer? Nós temos áreas que vão ser cobertas por areia e que vai comprometer a vegetação. Ou ainda, nós temos a retirada da cobertura vegetal e aí aquele solo, por ser muito pobre, não tem capacidade de desenvolver novamente vegetação. Isso é desertificação. Isso é um problema ambiental? É. Podia ter marcado essa? Não podia. Sobrou qual? A letra D, mobilidade urbana. Mobilidade urbana está relacionada ao conceito de deslocamento nas áreas urbanas, por meio de transportes públicos, por meio de ferramentas que as cidades desenvolvem para que as pessoas se locomovam. O ato de se locomover está relacionado a impacto ambiental? Acho que não, né? Então você deveria ter marcado essa, porque essa letra D é a alternativa correta, porque ela não representa um impacto ambiental. Percebeu qual é a dinâmica da nossa aula de hoje? Próximo exercício lá na tela para você. Olha lá, ó. Leia com bastante calma ali o enunciado que eu já volto. Leu o exercício? Vamos ler juntos ele, ó. Em 19 de agosto de 2019, moradores de São Paulo ficaram assustados com o final da tarde que escureceu grande parte da cidade. Este fenômeno foi resultado das queimadas que aconteceram na região amazônica. Olha a informação que ele está te trazendo. Queimada que ocorreu na região amazônica, na região norte do nosso país,
tornou a cidade de São Paulo, na região sudeste, bastante escura na tarde do dia 19 de agosto de 2019. Aqui tem a imagem dessa data, ó, vista da zona norte de São Paulo com o céu encoberto, garoa fina, às 16 horas da segunda-feira, dia 19. Então, é a fonte aqui que traz essa informação. Ó. 4 horas da tarde, São Paulo, parecendo noite. E essa nuvem escura, em função dos poluentes que foram transportados por meio dos movimentos atmosféricos, lá da região norte do Brasil até a cidade de São Paulo. Tá vendo a imagem? Agora, sobre as queimadas é incorreto afirmar. Olha o que a nossa questão traz. Ela traz uma informação de um fenômeno que ocorreu em determinado momento, traz uma imagem de referência e aí ela quer saber sobre as queimadas. Então já dava para ter uma noção só pelo início ali, porque ele está trazendo algumas informações que levam a gente para esse caminho. Então, o que é incorreto afirmar? Olha lá as alternativas na tela, pense aí e indique qual que você julga sendo a incorreta. Então, o que eu queria que você fizesse aqui e o que o exercício queria? Que você indicasse a incorreta, que você indicasse a questão errada. Letra A. Uma das consequências das queimadas é a mudança da temperatura e umidade do solo. Isso está certo ou está errado? Observe que queimada, nós vamos estar ateando fogo, vamos aumentar a temperatura e vamos também alterar a umidade do solo. Então, essa aqui é correta. Você não podia marcá-la. Letra B. As queimadas somente acontecem de maneira intencional, ou seja, por pessoas que provocam os incêndios. Preste atenção numa coisa. Sempre que uma questão trouxer palavras sempre, nunca, jamais, somente, você já deixa ela meio que em espera, porque ele está dizendo aqui que somente acontecem de maneira intencional. Deixa essa aqui um pouquinho de lado. Letra C. As queimadas intensificam o efeito estufa e o aquecimento global. Sim, nós temos o aumento da temperatura. Além de termos o aumento da temperatura, nós também vamos perceber que esse aumento da temperatura vai estar relacionado ao efeito estufa e ao aquecimento global. Então essa aqui está certa. Posso marcar ela? Não posso marcar porque indique a incorreta. E a letra D. Diversas práticas agrícolas estão relacionadas com as causas das queimadas. Aí você tem que pensar o seguinte, que na agricultura tradicional, aquela rudimentar, de subsistência, muitas vezes para que seja feita a limpeza do solo,
que o agricultor ele acaba fazendo? Ele acaba tendo fogo, porque ele consegue limpar a área de maneira muito mais rápida. Então, quando a gente está falando em queimadas, nós temos que associar isso também à agricultura. E aí nós temos aqui diversas práticas agrícolas relacionadas com as causas das queimadas. Então, essa alternativa também é correta. Então, como você ia indicar incorreta, qual que sobrou? A letra B, aquela com a palavrinha somente. E isso porque, somente de maneira intencional, não. Nós temos áreas onde são muito quentes, as temperaturas são muito elevadas e onde há uma aridez bastante grande. E aí qualquer centelha, qualquer fagulha, que muitas vezes não ocorre de maneira intencional, acaba resultando em grandes queimadas, a exemplo do que nós temos acontecendo hoje no nosso Brasil, no nosso país. Agora nós vamos para nosso próximo exercício. Nossa aula tem uma dinâmica diferente. Não esqueça de interagir com o seu professor no Classroom. Também não deixe de validar a sua presença. Leia esse exercício número 5 e eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, vamos ler juntos aqui. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental com o uso indiscriminado dos recursos naturais. Então estamos falando de consequências graves, muitas delas podendo ser irreversíveis para o nosso planeta, causados muitas vezes pela falta de consciência da sociedade, do ser humano. Então, é isso que o nosso exercício está trazendo aqui. Vamos ver na próxima tela o que o nosso exercício quer. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto. Então, agora o que você vai fazer? Você vai ler as alternativas e vai indicar ali qual que é a que deve ser indicada, assinalada. Vai lá!
Muito bem. Leu? Qual que você indicou? Então, deixa anotadinha que você indicou e vamos fazer uma interpretação dessas questões. Olha lá, ó. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto a economia de água e energia. Economia de água e energia não é importante para que a gente possa reduzir o impacto ambiental? É importante. Então aqui nós estamos percebendo que essa é uma ação de exemplo de ações positivas relacionadas com o meio ambiente. Agora, essa você deveria indicar? Não poderia indicar por quê? Eu quero a que não está relacionada com uma ação positiva. Letra B, o uso de automóveis. Será que se a gente incentivar a sociedade, incentivar as pessoas a utilizarem automóveis, nós vamos estar contribuindo para o bem-estar do nosso planeta? Será que o uso dos automóveis, ele aumenta o aquecimento global, ele contribui para o efeito estufa ou ele reduz? Eu acho que essa aqui a gente pode deixar um pouquinho de lado. Ó. Vamos deixar ela de lado e vamos para a próxima. Letra C. O descarte correto de lixo. O ato de você separar o lixo, do lixo poder ser reciclado a partir do descarte adequado, isso é uma ação positiva para com o nosso planeta? É uma ação positiva. Logo, essa alternativa aqui também não deve ser assinalada. E a letra D, ó, redução do consumo. A redução do consumo não é uma ação positiva para com o meio ambiente? Se a gente reduz o consumo, a gente não vai também aliviar o impacto da extração, da mineração e do descarte no nosso planeta? Vamos. Então, qual delas que mais se enquadra? É a letra B, o uso de automóveis. Então, vamos ver ali na tela, a resposta certa é letra B, o uso de automóveis. É o uso dos automóveis que é uma prática uma ação não positiva relacionada com a consciência ambiental. Lembre-se que sempre que você estiver realizando um exercício, uma prova, seja ela qual for, que você tenha calma na hora de realizar a leitura. Da mesma forma que eu estou conduzindo a leitura aqui de forma bastante calma, de forma bastante compassada, é para quê? Para que você, na hora que você estiver realizando uma avaliação dessas, você tenha essa mesma calma para realizar a leitura. Porque muitas vezes você, naquela pressa, naquela ansiedade de concluir a prova, de ir embora logo, você acaba deixando escapar alguns detalhes. E esses detalhes é que vão fazer toda a diferença na hora de você ter um bom resultado na sua avaliação. E agora, para você que está acompanhando essas aulas apenas pela televisão e que está encaminhando atividades para a sua escola, aqui vai ficar na tela para você a nossa atividade. Então essa você vai copiar no seu caderno, vai anotar a resposta no seu caderno e vai encaminhar para o seu professor ou professora, para que ele possa validar a sua presença e também possa garantir para você a apropriação do conhecimento. Olha lá, ó, resuma os principais conceitos trabalhados na aula de hoje. Por mais que tenha sido uma aula relacionada à resolução de exercícios, nós falamos de aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida, falamos de práticas sustentáveis para com o nosso planeta. Então eu quero que você reúna conhecimentos que você tenha a respeito desse tema, que você reúna também conhecimentos dos conteúdos que já foram trabalhados em aulas anteriores e possa sistematizar isso em forma de texto aí no seu caderno. Caso você esteja acompanhando essa aula e interagindo com o seu professor no Google Classroom, anote também no seu caderno. É importante você ter esses registros para uma futura pesquisa. O tempo está na tela, vai lá.
Muito bem, espero que você tenha conseguido anotar esse exercício, que você realize ele. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, haja vista que ela é resolução de exercícios. Então é uma retomada de conteúdos com resolução de exercícios, que justamente esses que foram os conteúdos trabalhados que aparecem ali na tela em forma de revisão. Quero muito agradecer a você, estudante, a toda a equipe técnica que dá suporte, a todos os professores da nossa rede, que estão trabalhando arduamente, aos nossos intérpretes de Libra, em especial ao nosso intérprete Lucas que está aqui. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.